Então, vamos falar de um que é a magnitude humana, ou a magnitude cristã. Qual que é a proporção da nossa existência, o nosso valor perante a criação? É isso que vamos discutir, trazer uma perspectiva da realidade do mundo espiritual e mostrar qual que é a nossa posição. Então, o primeiro ponto que nós vamos conectar é falar sobre o crescimento. O ser humano, ele nasce um bebê e com o passar do tempo ele se torna criança, um adolescente, depois um adulto, depois um idoso. Então o ciclo de vida natural é esse. O ciclo de vida espiritual é da mesma forma. Nós vamos crescer devagarinho, de tempo em tempo. Vamos evoluindo aos poucos. Então o crescimento espiritual podemos também comparar com o natural, também podemos comparar com de uma galinha a ciscar. A gente cresce de grão em grão, ou seja, a galinha come de milho em milho. Nós nos nutrimos da graça de Deus através de doses pequenas, igual o grão de milho. É porque é assim que a nossa alma, o nosso corpo consegue suportar. Nós não conseguimos comer mais do que isso. Ainda dentro da criação, ao compararmos com os anjos, vemos que somos criaturas de certa ordem de insignificância. O nosso tamanho é muito pequeno, o nosso crescimento espiritual é muito pequeno, principalmente comparado com os anjos, que são seres exclusivamente de espírito. O crescimento de um anjo, quando a gente cita um homem como uma galinha, nós podemos citar os anjos como uma baleia, que quando ela vai fazer uma refeição, ela consegue abrir a boca e, de uma só vez, ingerir toneladas de plânctons, toneladas de peixes, de alimento que eles precisam. Então, eles conseguem crescer de uma forma muito mais rápida. E isso se deve à realidade espiritual e também porque eles já têm a plena comunhão com Deus. Ainda voltando no exemplo da galinha, por mais que a galinha ela coma pouco, muito, e devagar, o que ela absorve no seu intestino é muito pouco. Por isso a galinha, ela caga toda hora, ela perde boa parte da comida que ela ingere. Então ela precisa estar ciscando o tempo inteiro. É como se aquele alimento não trouxesse grande resultado. Já na baleia, ela faz uma refeição e demora muito mais tempo para comer. E ela é uma criatura que engorda, que absorve a graça de Deus. Ela tem uma capacidade de crescer e de se alimentar muito maior do que a nossa. Quando a gente olha para a Eucaristia na realidade do homem, notamos que os anjos não possuem nenhum tipo de alimento que seja comparado com a nossa Eucaristia, que é o próprio alimento de Deus vivo. Nenhum anjo fez uma comunhão com o corpo de Cristo, com a graça de Deus, de tamanha forma. E mesmo um alimento tão grande, um alimento tão nutritivo, na maioria dos homens, só faz uma mudança temporária, uma mudança pequena. A gente retém muito pouco a graça de Deus na nossa alma, porque nossa alma é naturalmente fraca e muito incapaz e muito imperfeita. Agora nós vamos falar da capacidade humana. A capacidade humana por si mesmo, por si próprio, sem depender de Deus, nós somos quase que seres capacitados para o pecado. Tudo que nós fazemos ou agimos de maneira própria é praticamente para ofender a Deus. Ou agimos por negligência, ou agimos por imprudência, ou agimos por imperícia. Imperícia é pela falta da graça, ou por falta de conversão, ou por falta de alguém que ensine. A negligência é quando fazemos ou agimos por acrasia, quando escolhemos fazer a coisa errada, ao invés de fazer a certa. Aliás, isso é imprudência. A negligência é você deixar de buscar uma coisa que você sabe que é certa, e você busca aquilo que é mais fácil, por comodidade. Então, a gente deixa de orar, a gente menospreza a vida espiritual, mesmo sabendo que, a longo prazo, aquilo poderia ser muito melhor para nós. E a pergunta que fica, então, é essa. Como que o ser humano consegue agradar a Deus? Quando que nós nos tornamos grandes? E só existe uma forma para a gente chegar nessa conclusão, que é através da obediência e através da aliança com Deus. E isso é biblicamente comprovado, e muito principalmente através de Nossa Senhora, mas também de todos os santos. O ser humano só se torna grande na graça de Deus através desses dois atributos. Fora isso, é praticamente impossível o homem alcançar a graça de Deus. Por quê? Somente dessas duas formas que ele alcança a comunhão com o Espírito Santo, principalmente. E apesar de toda essa realidade, todas essas evidências, o ser humano ainda quer ser dono da verdade. Ainda acha que ele é autossuficiente. Ainda assim, ele cai na tentação do demônio, que foi o primeiro a pensar isso, Satanás. Mas Satanás ainda tinha uma certa razão por trás disso. Porque ele era o ser mais alto da escala celestial, estava acima dos demais anjos, e ele teve essa coragem, e também, pelo próprio reflexo que ele tinha de sua realidade, ele achou que era melhor do que os outros, e quis desafiar a ordem divina. Agora o ser humano, mesmo em sua pequenez, mesmo sabendo que vai morrer, mesmo sabendo que depende dos outros, que depende de Deus, que ele não é autossuficiente, ele ainda crê que pode ser autossuficiente e capaz de ser feliz por suas próprias ações. Vamos supor que, porventura, alguns de nós homens se destacam. Por exemplo, eu poderia pensar que, pela minha sabedoria, eu tenho algum destaque, ou algumas pessoas têm dons que realmente chamam a atenção, ou que fazem trazer um pouco de holoforte para a sua realidade. Ainda assim, nós continuamos sendo pessoas insignificantes. Então, dentre os homens, alguns param de ser uma simples galinha e se tornam pombas, ou até mesmo uma águia, mas mesmo assim, dentro da criação, são animais pequenos e só são um pouco maiores comparados com um de nós. E dentro da realidade espiritual, continuamos sendo pequenos, simples e fracos. E, além disso, criaturas mortais, pois os anjos já não são criaturas mortais.
Mesmo aquelas pessoas que são dotadas de um certo grau maior de sabedoria, a nossa capacidade aqui neste mundo é muito limitada, como se diz em Coríntios. O nosso espelho, a nossa forma é confusa. Nós não conseguimos ver Deus face a face. Nem que queremos ou que tentássemos com todas as nossas forças, nós não teríamos a magnitude de compreender toda a criação, a magnitude do que é Deus, do que é o mundo espiritual. Dentro dessa realidade das pombas, das águias e da galinha, a gente vê e comprova que o que foi constatado na realidade no castelo interior é uma verdade. Da mesma forma que existem várias moradas no céu, existem várias moradas na nossa alma, que pode progredir na absorção e na comunhão com a graça de Deus. Foi Santa Teresa d'Ávila que trouxe essa realidade das moradas ou do castelo interior, que constata essa realidade de que nós podemos progredir na vida espiritual, não deixando de sermos miseráveis e totalmente dependentes da graça de Deus. E o grande problema da realidade humana não está relacionado com a graça de Deus, nem com sua proporção, nem com a Eucaristia, nem com a igreja. O problema está em nós mesmos, é um problema intrínseco, pois nós somos como que um vaso furado, uma escultura. Somos imperfeitos, somos cheios de malícia, temos um grande e forte poder autodestrutivo para o pecado. Então Deus enche-nos com a água da sua graça, mas nós continuamos vazando e continuamos sendo imperfeitos. A nossa alma, para ser esculpida, para ser transformada, gasta muito tempo da nossa vida terrena, com muita graça de Deus, ou muita conversão, ou muita ação do Espírito. Por isso que, dessa forma, precisa-se que o homem tenha uma superabundância da graça de Deus e que a Eucaristia viesse até nós para poder nos salvar e nos alimentar todos os dias, para alcançarmos a graça. Assim como que precisamos comer todo dia um prato de comida para poder nos saciar, para poder o nosso corpo continuar vivendo, no corpo espiritual precisamos da Eucaristia quase que todos os dias para continuar vivendo e progredindo na vida espiritual. Nós somos como que uma semente que não consegue germinar por nós mesmos. Nós precisamos da água, precisamos da terra, e não basta só um dia, regar só um dia. Temos que ser regada todos os dias para que a nossa fé possa ser germinada, transformada e capaz de fazer gerar frutos que vai vir muito depois da árvore estar grande. Já que nós citamos que nossa alma está cheia de furos, o que seriam esses furos no nosso dia a dia? Seria a nossa vaidade, seria o nosso orgulho, as preocupações excessivas com as coisas do mundo, os nossos erros, nossa malícia, nossa ligação com o pecado, as redes sociais, internet, tudo que está no nosso meio que nos tira o olhar de Deus. E qual seria o remédio, então, para tapar esses buracos na nossa alma? A oração diária, o Santo Terço, comunhão diária, fazer confissões bem feitas que curam nossa alma, viver as nossas vocações, praticar os sacramentos, obedecer a Deus em todas as coisas, criar caridade uns com os outros e com o nosso Senhor, pois assim Deus pode renovar e corrigir nossas fraquezas e doenças espirituais, para assim o nosso vaso ser conformado com a graça de Deus, de acordo com a vontade divina. Então, a mudança da realidade espiritual, ela não vem de nós mesmos. De nós vem apenas a vontade de querer ser mudado e a predisposição. É Deus quem vai agir com o Espírito Santo, vai ser o nosso escultor e vai transformar o vaso da nossa alma, remodelando, tornando possível alcançarmos a graça dele, pois ele é o nosso escultor. Então precisamos estar na sua presença, no colo daquele que vai nos transformar e nos moldar. E mesmo que Deus haja incessantemente, ainda vai ter imperfeições em nós como os vasos. Nós não vamos ser totalmente impermeáveis como foi Nossa Senhora. Mas basta para a gente manter a humildade e reconhecer que, mesmo que Deus hoje tenha nos consertado um pouco, amanhã a gente pode voltar a furar, pode surgir novos vazamentos, novas infiltrações, que nós vamos precisar ir para Deus todos os dias para ser reparados, para alcançar uma santidade, um nível de perfeição, de acordo com o recipiente que Deus quer formar em nós. Então a gente não escolhe nossa aparência como vaso, é Deus que escolhe. Mesmo aqueles que estão há muito tempo ali naquela fonte, o crescimento humano é limitado de várias formas. É óbvio que o grau de santidade vai fazer o santo odiar o pecado, odiar ser despedaçado e ter que ser consertado todos os dias. Então ele vai atuar ativamente para bloquear as possibilidades de desagradar a Deus e ser perfurado pelo pecado ou de desperdiçar sua graça. Então o ser humano vai se tornando condutor da graça de Deus e capaz de suportá-la e se regenerar através dela. Nós falamos muito da vontade humana, da necessidade de querer estar com Deus, mas acontece que o esforço humano é como se fosse o esforço de uma formiga. É muito pequeno, podemos até suportar muito peso nos nossos olhos, nas nossas costas, mas ainda assim é como se fosse um grão de feijão que uma formiga consegue carregar, comparado com o esforço que Deus tem por nós, que é um esforço de cruz, um esforço enorme de salvação. Então o nosso esforço ainda acaba sendo mínimo, mesmo a gente dando tudo que pode. É como dizia Santo Agostinho, a única coisa que é grande dentro de nós é o nosso coração que está inquieto, é a nossa sede infinita, que nós não podemos ou não vamos conseguir nos saciar com as coisas do mundo. Por exemplo, o homem poderia ter relações sexuais com todas as mulheres do mundo, o homem poderia comer todos os alimentos do mundo, o homem poderia ter todo o dinheiro do mundo, que ele não seria saciado pelas coisas deste mundo, pois a nossa alma não foi feita para cá.
não foi feita para ser presa aqui. Além disso, existe uma desproporção do que a nossa alma deseja, que é algo que é eterno, e aquilo que podemos alcançar, que são coisas táteis, que são coisas sensíveis, que são coisas que se acabam. Se eu comprar um carro hoje, daqui 10 anos esse carro vai estar totalmente destruído, pois são bens não duráveis. A nossa alma quer a eternidade. Então, como tudo que toca nas nossas mãos a gente perverte, a gente acaba, em vez de se tornar grande no desejo por Deus, a gente se torna gigantes no orgulho. E a nossa essência é totalmente frágil, porque não passamos de seres humanos, criaturas pequenas, desprezíveis, e nos achamos por ser uma mera imagem e semelhança de Deus, numa proporção muito menor. E a chave para a gente fugir de tudo isso é encontrar a pequena via de Santa Teresinha. Porque nós somos criaturas pequenas, nós somos uma formiguinha, nós somos uma galinha ciscando. Então, como que a gente pode querer ser um São Tomás de Aquino em conhecimento? Como a gente pode querer ser um Santo Padre Pio místico que dormia nem 2 horas por dia? Como a gente pode querer ser um Carlo Acutis que limitava todas as coisas para o bem do Senhor e que nunca cometeu um grande pecado mortal grave? E a nossa alma já é cheia de furo, cheia de buraco, cheia de pecado, e a gente fica imaginando as coisas grandes para nós mesmos. Enquanto que Santa Teresinha nos ensina o básico, a amar Deus nas pequenas coisas, no trabalho, no que pensamos, no que honramos, nas pessoas próximas, e por aí vai. O que realmente importa é a entrega, é o amor, é a humildade, é a pureza nas nossas ações, e não a magnitude. Ou seja, acaba que a humildade é a maior verdade sobre nós. É simplesmente a nossa honestidade, é algo que não é negociado, é ver as nossas limitações, as nossas imperfeições, a nossa falta de força. E por mais que nós tentemos alcançar a Deus ou agradar a Deus, ainda sempre vai ter um buraco dentro de nós, dentro de nossa alma. Nós somos um vaso que estamos em constante vazamento. E se Deus não agir em nossa vida dia após dia, e nós estamos no pé dele, no colo dele todos os dias, nós nunca vamos alcançar, de fato, a graça transformante em nossas vidas. Além disso, a humildade nos dá 3 graças importantes, que é o reconhecimento de que somos falhos, imperfeitos, que somos totalmente dependentes de Deus, que é a fonte de tudo, que nós vivemos uma ilusão de autossuficiência, de verdade, de conforto, e a aceitação da graça de Deus como um dom, que não era nenhuma obrigação de Deus, que nós temos que ser totalmente gratos a Ele, que qualquer mérito que venha de nós mesmos, vem méritos dele através da cruz, através de Cristo. Sendo assim, a humildade é uma condição essencial da alma que torna eficaz as nossas confissões, a nossa oração, o nosso comprometimento com Deus, que torna que nós não vamos querer dobrar a Deus a nossa vontade, que nós não vamos fazer uma disputa com Deus, certo? E que no fim, a nossa insignificância vai se converter para um grande espaço de misericórdia, de graça de Deus e de mostrar a soberania do Criador e a salvação que vem de Cristo. E aos poucos esses buracos deixam de nos pertencer porque foi Ele que nos reparou. Então o grande mérito da nossa escultura, que é a nossa alma, vem de Deus. É Ele o escultor, Ele que merece toda a glória no fim, se nós formos salvos. Ou então nós seremos como filho pródigo, mas aquele filho pródigo não que voltou para casa, mas aquele que não voltou para casa e nunca mais pertenceu ao Senhor.